Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu tô aqui nesse outro cenário. Não vai ter mais aquele cenário de antigamente, agora não estou mais com a minha estante que eu tanto gostava. Meus livros estão um pouco aqui, um pouco para lá, mas mudanças são boas, não é mesmo? E junto com essas mudanças agora eu quero começar uma nova série, não é hoje, mas em breve a gente vai começar uma nova série e o nome vai ser Parábolas da Graça. Estou muito empolgado, mas hoje eu queria conversar sobre um outro assunto com vocês e é uma seguinte frase que talvez você já tenha ouvido, principalmente se você cresceu na igreja, enfim, nasceu na igreja ou é evangélico, você já deve ter ouvido em algum momento, e é aquela frase: Deus só quer o seu coração. Mas normalmente você não deve ter ouvido ela de uma maneira positiva. Provavelmente você ouviu essa frase, mas junto daquele porém, é preciso também mudar a sua forma de se vestir, a forma de falar, enfim, etc. Sempre de uma maneira negativa, como quem diz, isso aí não é totalmente verdade. Pode até ter uma certa verdade aí no meio, mas tem um porém, né? Será que é mesmo? Deus, ele só quer o nosso coração? Será? Bom, para conversar com vocês sobre isso, eu queria que a gente lembrasse a história do jovem rico. E o que acontece com o jovem rico? O jovem rico, ele é um personagem que aparece ali no Evangelho de Mateus, né? Uma pessoa que chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E sabe, Jesus responde já, ele assim na lata, dizendo: quem é bom senão é Deus e tal? Por que me chamas bom? E daí ele começa falando e tal, e perguntando: não, mas eu quero saber aí o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna e tudo mais. Jesus responde: olha, você precisa cumprir os mandamentos. E ele, como quem diz: eu sou o cara, eu sei o que eu faço e tudo mais, ele responde: isso aí eu já faço desde a minha infância. Então no versículo de número 21, Jesus diz o seguinte: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. O que Jesus ele faz aqui, a gente muitas das vezes entende errado. A gente acha que Jesus ele está dando a cereja do bolo. É como se ele estivesse dando a receita, sabe? Tipo, é isso aqui que você precisa fazer para ir para o céu. É isso aqui que você precisa fazer para ser salvo. É isso aqui a resposta para a primeira pergunta dele, que é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a gente acha que é justamente isso que Jesus está fazendo muitas das vezes. Não, então eu tenho que cumprir os mandamentos. E o jovem rico, ele não vai para o céu porque ele não estava cumprindo e tudo mais. Mas Jesus está dizendo aqui que eu preciso cumprir os mandamentos, então eu vou cumprir os mandamentos e está tudo certo. Só que eu acho que quando a gente lê dessa forma, a gente perde de vista algo muito, mas muito importante, que a gente precisa entender. É que o que Jesus está fazendo aqui não é mostrar para nós o caminho para o céu ou o caminho para a salvação, para a vida eterna, mas sim, ele está fazendo isso quando ele diz: se você quer ser perfeito, então cumpre os mandamentos, então vai e vende o que tens. Ele diz: vai e vende tudo que você tem, todos os seus bens, todas as suas riquezas, dá aos pobres, e então vem e segue-me e você terá um tesouro no céu. O que Jesus está fazendo aqui é atingir no âmago do coração do jovem rico. Por quê? Porque o jovem rico, ele tinha um problema, ele não cumpria o primeiro mandamento. Ele dizia: não, desde a minha infância eu guardo tudo, mas o problema é que ele já não guardava o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não amava Deus acima de todas as coisas, mas sim as suas riquezas, mas sim o seu dinheiro. E o que Jesus está fazendo aqui é mostrando pra gente não um caminho para a salvação, não um caminho para o céu, mas um caminho para conhecermos o nosso coração. Nós precisamos entender que nós temos um problema de coração. Sabe, se a gente olhasse para o jovem rico
hoje ele seria o tipo de pessoa que eu e você queremos ser, o tipo de pessoa que aparentemente é top demais, é 10, é aquela pessoa que você olha passando e provavelmente alguém comenta, esse aí é um homem de Deus, é talvez o jovem aí na tua igreja que os teus líderes eles usam de exemplo para você, dizendo, ó, aquele lá, ele é um exemplo, vocês têm que ser que nem ele, sabe? O jovem rico provavelmente era o tipo de pessoa que a gente olhava e com todas as certezas dizia, esse cara é crente, esse cara ama a Deus. E sabe, o grande problema é que o jovem rico ele vivia de aparência, e muitas das vezes nós vivemos como o jovem rico, apenas uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade falsa, uma fé morta, uma religião sintética, algo que não é real, algo que é apenas de aparência, da boca para fora, que não é realidade dentro do nosso coração, sabe? E não é isso que Deus quer de nós, não é uma santidade de fachada, sabe? O que nós precisamos entender é que viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é sobre viver uma nova vida com um novo coração semelhante ao de Jesus, sabe? Lá em Mateus 6,19 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O grande problema do jovem rico é que o seu coração estava nos tesouros e nas riquezas dessa terra, naquilo que é perecível. E sabe, muitas das vezes o nosso coração também está nos lugares errados. O nosso coração ama as coisas daqui, deste mundo. Às vezes o nosso coração ama a nós mesmos, é um amor egocêntrico. Às vezes o nosso coração ele se apega naquilo que é perecível, naquilo que se perde, naquilo que pode ser roubado. O nosso coração ele é pecaminoso e ele tende a não amar a Deus, sabe? Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus, não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Isaías também vai dizer pra gente, 64,6 diz: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro, todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia, ou seja, nossos atos de justiça não valem de nada diante de Deus. Em Mateus também diz: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8 ao 9. Sabe, o que nós precisamos entender é que nós temos um problema de coração. Nós temos um problema que não importa o quão espiritual nós parecemos ser, não importa quantos cultos de domingo a gente participe, não importa quantas músicas gospel a gente cante, não importa qual roupa, de qual terno, saia, vestido, e seja lá qual for a roupa que você considera espiritual ou de alguém cristão, enfim, não importa quanto de aparência nós temos de ser cristão, mas se isso não é uma realidade aqui dentro, se isso não é uma verdade dentro do meio do seu coração, então nós estamos caminhando para o inferno. E sabe, o grande problema é que nós não conseguimos amar a Deus verdadeiramente, é que nós amamos o pecado, nós temos um tumor no nosso coração e ele se chama pecado, nós temos um problema de coração e esse é o grande diagnóstico, é que esse pecado gera morte, uma morte eterna. Nós precisamos de uma cirurgia de coração, sabe? Algo que eu e você não conseguimos fazer sozinho. Nós precisamos nascer de novo. E eu te pergunto, como que se faz para nascer de novo? Qual que é o esforço que um bebê faz para nascer, por exemplo?
o que a gente pode concluir é que a gente não consegue se salvar sozinho. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é o único que morreu para que nós pudéssemos nascer de novo para uma nova vida com um novo coração. Ele é o único capaz de transformar, de fazer essa cirurgia, de nos dar um novo coração, não mais de pedra, mas de carne, um coração que ame verdadeiramente a Deus. Talvez diante de tudo isso você me pergunta: o que eu preciso fazer então? E a resposta é muito simples: crer, receber, desfrutar, se entregar completamente, receber Cristo e a sua obra consumada, recebê-lo como Senhor e Salvador na sua vida, de todo o seu coração. Jesus, ele não quer apenas uma parte de você. Jesus, ele não quer apenas uma área da sua vida. Jesus, ele não quer apenas uma parte do seu coração. Ele quer todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E sabe o que a gente precisa entender? E o nosso problema com essa frase, ele começa porque a gente não entende isso. É que sim, Deus, ele não apenas vê, mas ele deseja, ele quer o nosso coração, porque se ele tiver todo o nosso coração, então ele terá tudo de nós, tudo de mim, tudo de você. Mas o resto, né, se Deus ele só quer o teu coração, então e a santidade e o pecado e todo o resto que a gente se preocupa tanto, Jesus mesmo ele responde, ele diz assim em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, a resposta de Jesus para mim e para você é: irmão, apenas venha, porque do resto Ele irá cuidar. Presta atenção numa coisa: cansados aqui são os pecadores. Por quê? Porque os religiosos, os fariseus, eles se impunham sobre eles uma lei, um peso até maior do que a lei que está na palavra mesmo. Eles criavam mais leis em cima das leis que já tinham, e sabe, isso era tão pesado, era a religião, a peso da religiosidade, e deixa eu te falar um negócio: isso não gerava salvação, pelo contrário, gerava culpa e condenação. Isso deixava eles cansados, eles estavam prestes a desistir, eles já nem se preocupavam mais, eles sabiam que não tinham como se salvar sozinhos, então eles se declaravam de fato pecadores. Mas é justamente para eles que Jesus vem, é justamente para mim e para você que Jesus vem, para aqueles que admitem que não conseguem se salvar sozinhos, que não conseguem, que não têm capacidade, que não têm força, que não têm poder em si próprios. E é isso que a gente precisa entender, é que Jesus, seu nome, ele significa salvação. Jesus, ele é suficiente, sabe? Não é pelo meu suor, não é pelo meu esforço, não é pelos nossos méritos, mas é única e exclusivamente pelo seu sangue, pelo poder do seu nome, é única e exclusivamente pela sua graça. A sua graça é suficiente para me perdoar, para te perdoar. A sua graça é suficiente para nos limpar de todos os nossos pecados, das nossas iniquidades, de nos perdoar. A sua graça é suficiente para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar, para nos restaurar. A sua graça Jesus é unicamente, definitivamente suficiente, sabe? O que nós precisamos entender é que sim, Deus ele só quer o meu e o seu coração, mas tem que ser todo o coração, tem que ser uma entrega total e não parcial. A partir do momento que a gente se entregar por completo a Ele, as coisas vão mudar, mas não por causa de nós, mas por causa da sua graça em nós. Tá bom, gente? Essa era a palavra que eu tinha pro coração de vocês. Espero que possa ter abençoado a sua vida. Se sim, não deixe de comentar, curtir e compartilhar essa palavra com mais alguém. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!